E se um veredito de assassinato não dependesse só dos fatos, mas sim da história mais convincente? Parece roteiro de filme, né? Mas vamos voltar para 1942 para entender um caso real em que a narrativa foi uma questão de vida ou morte. A gente está falando de Ilka Kassel-Mota. Naquele ano, a vida dela foi interrompida de uma forma brutal. Ela foi assassinada pelo ex-marido. E é aqui que começa não só uma batalha por justiça, mas uma batalha pela própria verdade. E qual foi a punição por essa vida tirada? Apenas 4 anos. Isso mesmo, 4 anos. Uma sentença tão, mas tão leve que a gente é obrigado a perguntar: qual é um assassinato violento termina com uma pena dessas? A resposta não está só nos fatos do caso, mas nas histórias que foram contadas e, mais importante, na história que foi escolhida para ser a verdadeira. Porque no tribunal não era só um homem sendo julgado, eram na verdade 2 histórias batendo de frente. E a que venceu, bom, foi a que determinou o resultado de tudo. Para a gente entender essa batalha, tem uma ideia do teórico Mikhail Bakhtin que ajuda muito: a polifonia de vozes. Pensa que a sociedade é como um grande coral, só que está todo mundo cantando uma música diferente ao mesmo tempo, cada um tentando ser ouvido mais alto que o outro. No caso da Ilka, 3 vozes se destacavam nesse coral. Tinha a voz institucional, do sistema de justiça e da polícia, que falava de paixão e honra. Tinha a voz do assassino, José Mota, que alegava ter ficado alucinado. E, por fim, tinha a voz da vítima, uma história de abuso que foi silenciada. O assassino, José Mota, tentou criar essa imagem de um homem que foi levado à loucura. Fiquei alucinado, ele disse. Ele enquadrou o crime não como um ato de violência fria, mas como um ato de paixão que ele não conseguiu controlar. Só que essa narrativa de paixão espontânea, ela meio que desmorona quando a gente ouve o que ele mesmo já tinha dito para Ilka antes. Se me traíres, eu me mato e tu também vais comigo. Isso não soa como paixão, né? Soa como um plano, uma ameaça bem clara. A história do assassino foi ouvida em alto e bom som, mas e a da Ilka? Para chegar mais perto da verdade, a gente precisa agora ouvir as vozes que foram ignoradas, que foram silenciadas de propósito. E olha só esse contraste. A história dele era sobre um coração partido, sobre ciúmes. A realidade dela era de queixa na polícia, de uma testemunha que a viu sendo espancada. Enquanto ele falava de uma perda de controle momentânea, os registros mostravam um padrão de abuso e violência que não tinha nada de momentâneo. No final das contas, o próprio assassinato foi o ato que calou a voz dela para sempre, garantindo que a história dela nunca pudesse ser totalmente contada por ela mesma. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Por que a história dele, cheia de contradições, foi mais convincente do que a dela, que era apoiada por evidências? A resposta está no contexto daquela época. O teórico Hans-Georg Gadamer nos dá uma ferramenta para entender isso, o horizonte histórico. É como se cada época tivesse um par de óculos, sabe? E esses óculos, formados pelas crenças e preconceitos daquele tempo, é que definem como as pessoas enxergam o mundo. Em 1942, a história do assassino se encaixou como uma luva nos preconceitos da época. A honra masculina era vista quase como uma desculpa para a violência. A psiquiatria era usada para transformar a paixão numa defesa legal. Essa narrativa de paixão e honra era aceitável. E assim, o caminho para o veredito fica bem nítido. Um crime premeditado é recontado como um ato de paixão. E essa história encontra um terreno fértil no horizonte histórico de 1942, que estava pronto para acreditar nela. O resultado? A sentença de apenas 4 anos. Mas ok, por que um caso de 1942 importa tanto hoje? Porque as mesmas forças que moldaram a história de Ilka, essa briga de narrativas, ainda estão por aí. O caso da Ilka nos ensina uma lição muito poderosa. A justiça não é cega. Ela ouve histórias. E o resultado, muitas vezes, depende de qual história é contada, por quem e em quem a gente, como sociedade, decide acreditar. A história de Ilka Mota nos força a fazer uma pergunta. Olhando para o nosso mundo de hoje, quais histórias a gente ainda está silenciando? E o que podemos fazer para garantir que um dia todas as vozes sejam finalmente ouvidas?